Oi, pessoal, eu sou a Marina Rotti. Eu sou Márcio Wolff. Nós somos o casal Marina e Márcio e convidamos você a conhecer o nosso curso online Casal Mais Leve. Isso, a gente aborda todo o tema relacionado ao meio liberal, ao swing, né? Como transformar o seu relacionamento, deixar o seu relacionamento mais leve e mais feliz. Através desse curso você vai conseguir descobrir se de repente esse caminho é interessante para você viver. Afinal de contas, nem sempre nos damos conta de que existem outras formas de relacionamento além da monogamia. O curso de vocês, eu me atrevo a dizer que é o melhor de todos que a gente já fez. E tudo bem, é o mais recente, quer dizer, a gente vai evoluindo. Que a gente já produziu, né? Que a gente já produziu, exatamente. Não fiz nenhum outro curso de swing, na verdade. Não, exatamente. Eu digo assim, o melhor curso que a gente já produziu, e considerando que a gente fez outros 3 cursos. Sim, somos uma produtora de 4 cursos. Perfeito. Mas na verdade o curso é de vocês, né? O que eu tô querendo dizer é, eu observava vocês gravando e depois vi o resultado também. Vocês fizeram, e eu até comentei com vocês, de uma maneira tão leve. Parece realmente a conversa que a gente está tendo aqui, o que vocês transmitiram lá, só que tudo muito organizadinho e com foco, né, com tópicos e tudo mais. Eu ficava pensando, nós somos comediantes, nós somos, de certa forma, roteiristas, escritores também. Então, a gente, apesar de às vezes não entender sobre determinado assunto, toda vez que a gente observa esse assunto, a gente coloca uma lente de aumento e fica pensando, se eu tivesse que fazer um curso sobre alguma coisa, eu iria montar um storytelling mais ou menos nessa linha. E eu assistindo vocês gravarem o curso, eu ficava pensando, cara, eu não sabia que isso aqui era importante, mas claramente é importante, isso aqui é fundamental. Eu falei, esses caras, eles realmente pegaram o assunto e dissecaram todas as possibilidades, todas as vertentes de pensamento em volta disso e montaram um conteúdo completo. Assim, tá muito foda o curso. Bom, isso tudo é a experiência de vocês, assim. De todas essas coisas, o que mais surpreendeu vocês quando colocaram essa lente de aumento? Para fugir do óbvio em relação a tudo e entendendo qual era a importância de cada um dos tópicos. Olha, na minha opinião, tem muita... O que me surpreendeu muito é ver que, como do conteúdo assim, de swing e liberal, a gente traz questões muito pessoais. E a maioria delas estão ligadas a assuntos religiosos. Porque a religião na nossa sociedade ela é muito forte, seja ela qual for. Então, o brasileiro praticamente já nasce dentro de alguma religião e ele já, desde muito bebê, inclusive, ele tem diversas crenças introjetadas ali dentro, que são muito difíceis de mudar isso depois. E a gente sabe, gente, religião e sexo são duas coisas que ou andam muito juntas ou andam muito opostas, sabe? Ou seja, as duas estão sempre interligadas de alguma forma. É como se fossem, enfim, irmãs gêmeas, sabe? E, então, para a gente conseguir ter uma sexualidade, eu não vou nem falar sexualidade livre, porque não é sobre liberdade só, é sobre ser feliz, é sobre ter uma saúde dentro do teu corpo, sobre você entender o seu corpo, né? E, como que eu vou dizer? E gostar do seu corpo. Vou fazer um parênteses aqui nessa resposta, porque esses dias a gente estava viajando e numa parada de ônibus eu ouvi um grupo de jovens conversando. E uma das meninas falou assim, gente, mas a Pepeca é tão horrorosa, imagina quando nasce um neném, então fica uma coisa horrível. E eu fiquei pensando, mas como assim? É horroroso? Uma sabe? mulher falando isso, né? Como ela pode achar uma parte do corpo dela, né, dessa forma? E mais, colocar assim, o fato do nascimento de um filho piorar essa situação? Então, isso é um reflexo, na verdade, de tudo que a gente vê na sociedade. O quanto nós somos travados em relação a esses pedacinhos do nosso corpo, que fazem muita diferença. Quando a gente começa a olhar para eles, para a nossa sexualidade de uma forma mais natural, a gente vive melhor. Né? Então, esse é um aspecto que me surpreendeu muito ao descobrir, né, que tem tudo a ver com o universo liberal. E isso é muito louco, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante vocês
falarem de como foi a experiência de vocês, que vocês eram de igreja também. Sim. Eu imagino que muita gente tem a sua religião, mas às vezes sente vontades, sente impulsos, e aí acaba falando, não, mas a minha religião simplesmente diz para mim, né? E às vezes não é nem a religião em si, mas é a interpretação de um líder religioso que impõe uma maneira quadrada de viver. Acho legal vocês falarem da experiência de vocês, porque às vezes essa pessoa vai ter que tomar uma decisão, ou você vai ficar infeliz nesse quadrado que te colocaram e segurar esses impulsos, que me parece que faz sentido, ou você vai traçar as coisas e se importar mais com o seu contato com o divino e não com a aparência que aquela pequena sociedade ali exige de você. Eu imagino que seja um problema que muita gente fica em conflito quando quer começar, né? Exatamente. E a grande maioria das religiões, praticamente todas, foram criadas e são administradas por homens. Então, assim, é difícil você pensar numa religião que não seja machista. E uma das formas de você controlar a parte sexual, que a mulher dá banho no homem, quando se fala de sexo, entendeu? Na sexualidade, é controlar o impulso sexual feminino. Então, a gente pegar histórias antigas, a gente vai ver N situações, né? Então, é uma forma de controle, né? Que a gente aprende desde pequenininho. Então, não toca nisso, não põe a mão nisso, é feio, é não sei o quê. É pecado, você não pode se tocar porque você está pecando. Então, é difícil. É uma barreira, assim, é algo que você tem que ir trabalhando para ir mudando. Mas o que você falou é importante, né? A gente precisa entender que a conexão, né, para quem acredita em Deus, é você e Deus, entendeu? A religião está ali para te dar uma base de alguma coisa, mas não necessariamente, de repente, você viver exatamente aqueles quadradinhos que eles colocam. Né? Uhum. Vocês não deixaram de ter uma religiosidade, apesar de não estar, sei lá, de repente na igreja quadradinha, daquele jeito que eles queriam, né? A gente não tá, pediram pra gente se retirar, digamos assim, né? Falou assim, olha, para vocês não serem expulsos, que quando a gente expulsa alguém, a gente tem que ir lá explicar para todo mundo o que aconteceu. Vocês não querem pedir uma demissão, né? Fazer uma cartinha aqui pedindo para serem retirados do hall de membros, tava claro, sem problema. Entendeu? Caraca, velho, que absurdo isso aí. E é engraçado ver, cara, assim, eu gosto de questionar as coisas, né? Então, a nossa religião, por exemplo, ela acredita na Bíblia, né? Que tá na Bíblia. Se você for parar para olhar a questão sexual na Bíblia, é tratada de uma forma tão natural, né? Acredita que teve Adão e Eva. Beleza, Adão e Eva, e hoje somos bilhões no mundo. E aí? Adão transou com Eva, teve os filhos transaram entre os filhos, de repente transaram entre os pais, os primos, os tios, e assim foi. Né? Não, mas isso era só? Não, mas teve a Arca de Noé logo em seguida. Só tinha Noé, os 3 filhos e as 3 noras, e aí populou o mundo de novo. Então, assim, N situações, né? E o sexo foi criado por Deus. Eu acredito que Deus é bom, né? Ele não ia criar algo tão bom pra gente falar assim, não usa. Não, é o que eu digo, né? Se ele criou o corpo do jeito que a gente tem, é porque o corpo é a obra-prima, ou seja, lindo, a todas as partes dele. Sim. Entende? No mínimo ele tinha que ter feito a gente com o braço mais curto, né? Exato. Porque assim, eu pensar que Deus acredita em Deus, Deus é amor, Deus me criou. Não, mas o meu órgão genital é horroroso, é feio. Cara, não faz sentido, entendeu? Mesma coisa também o desejo, né? Então a gente tem 2 filhos, homens. Aí eu vou lá, vou comprar o PlayStation 5 para eles, tá aqui para vocês, mas não usa. Aqui, ó, tá aqui com um monte de jogos, mas assim, são proibidos de usar. Entendeu? Poxa, não é assim, né?